A proximidade com Deus não é medida pelo quanto Ele nos ama, mas pelo quanto tememos. Fala Leitor Nota 10. Hoje vamos explorar um princípio poderoso que transforma nossa caminhada com Deus: o temor do Senhor. No livro Temor do Senhor, John Bevere nos mostra como essa atitude de reverência e obediência pode abrir portas para uma vida cheia da presença e do favor de Deus. Então fique comigo, e vamos juntos nessa jornada literária, porque esse resumo vai mudar a forma como você enxerga sua relação com o Criador. Capítulo 1. Vento do céu. Mostrarei a minha santidade naqueles que se chegam a mim e serei glorificado diante de todo o povo. Levítico 10. Versículo 3. O ano de 1997 mal havia começado, e eu já tinha visitado a Europa e a Ásia em meu ministério. Agora, embarcava para a América do Sul pela primeira vez, rumo ao Brasil. Cheguei ao aeroporto e fui recebido por líderes entusiasmados, cheios de expectativa para a conferência nacional que aconteceria em 3 grandes cidades. Na primeira noite, em Brasília, cheguei ao local do culto e percebi algo estranho. A adoração era poderosa, a música excelente, mas senti a total ausência da presença de Deus. Observei a congregação e notei a falta de reverência. Muitos estavam distraídos, conversando ou caminhando pelo auditório. Perguntei ao Senhor: onde está a tua presença? Ele respondeu: quero que você confronte isso diretamente. Quando fui apresentado, fiz uma pergunta: vocês gostariam que enquanto falam com alguém, essa pessoa ignorasse vocês? O silêncio tomou conta do auditório. Então, preguei sobre a reverência devida ao Senhor. Ao final, quando pedi um ato de arrependimento, a maioria se colocou de pé. Imediatamente, a presença de Deus encheu o lugar. John descreve um momento sobrenatural em que um vento impetuoso encheu o local, seguido de orações fervorosas e lágrimas. Ele enfatiza que a presença de Deus só se manifesta onde há reverência e temor. Capítulo 2. Glória transformadora. Pois quem, nos céus, é comparável ao Senhor? Entre os seres celestiais, quem é semelhante ao Senhor? Deus é sobremodo tremendo na Assembleia dos Santos e temível sobre todos os que o rodeiam. Salmos 89, versículos 6 e 7. Antes de falarmos sobre o temor do Senhor, precisamos compreender sua grandeza e glória. O salmista exalta a majestade de Deus e nos convida a refletir sobre quão digno ele é de ser reverenciado. A humanidade, por vezes, reduz a imagem de Deus ao nível humano, moldando sua glória segundo sua própria percepção limitada. No Antigo Testamento, os israelitas fizeram isso ao criar um bezerro de ouro e chamá-lo de Senhor, distorcendo a verdadeira identidade divina. O mesmo ocorre hoje. Muitos reconhecem Jesus como Salvador, mas vivem sem temor ou reverência. Quando entendemos a grandeza de Deus, passamos a honrá-lo verdadeiramente. Quanto maior nossa compreensão da sua glória, maior será nosso temor e respeito por ele. Capítulo 3. O Sermão do Universo. A minha alma tem sede de ti, o meu corpo te almeja para ver a tua força e a tua glória. Salmo 63, versículos 1 e 2. Para dar a Deus a reverência de vida, precisamos buscar o conhecimento da grandeza da sua glória. Este era o grito do coração de Moisés quando ele corajosamente suplicou: mostra-me a tua glória. Quanto maior for a nossa compreensão da grandeza de Deus, embora ela em si mesma seja incompreensível, maior será a nossa capacidade de temê-lo ou reverenciá-lo. Os céus declaram a glória de Deus e o firmamento proclama as obras das suas mãos. Salmos 19, versículo 1. A grandiosidade de Deus pode ser vista na imensidão do universo. O Senhor mede os céus com a palma da mão e chama cada estrela pelo nome. As dimensões do cosmos são inimagináveis para a mente humana, mas ele governa tudo com perfeição.
Se olharmos para a complexidade das células humanas ou para a vastidão das galáxias, veremos um Criador poderoso e detalhista. Seu entendimento é insondável. O temor do Senhor nasce quando reconhecemos quão pequenos somos diante da Sua majestade. Capítulo 4. Ordem, Glória, Julgamento. Parte 1. Porque Deus, que disse: das trevas resplandecerá a luz, é o mesmo que resplandeceu em nossos corações para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo, segundo aos Coríntios 4, versículo 6. Nos próximos capítulos, estabeleceremos um padrão importante que ocorre ao longo das Escrituras. Ele será a estrutura histórica que dará suporte para compreendermos as questões que dizem respeito aos dias de hoje. Desde a criação do mundo, vemos um padrão estabelecido por Deus. Primeiro a ordem divina, depois a manifestação da sua glória e, por fim, o julgamento para aqueles que desobedecem. No início, a terra era sem forma e vazia, e o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Mas ele não se moveu até que sua palavra foi liberada, trazendo ordem ao caos. Somente então, Deus soprou vida em Adão e Eva, criando-os para refletir sua glória. Quando nos submetemos à ordem divina, experimentamos sua presença e bênçãos. No entanto, a irreverência e a desobediência resultam em julgamento. Assim como aconteceu no Jardim do Éden, o afastamento da glória de Deus sempre traz consequências. John apresenta um padrão bíblico: ordem divina, glória de Deus e julgamento. Ele começa com a criação, onde Deus trouxe ordem ao caos antes de revelar sua glória. O autor também discute a queda de Adão e Eva, mostrando como a desobediência trouxe julgamento. Ele destaca que antes de Deus manifestar sua glória, deve haver ordem e obediência. John aplica esse princípio à vida cristã, enfatizando a necessidade de alinhamento com a vontade de Deus. Capítulo 5. Ordem, Glória, Julgamento. Parte 2. Os sacerdotes não podiam estar ali para ministrar por causa da nuvem, porque a glória do Senhor encheu a casa de Deus. Segunda Crônicas 5, versículo 14. Quando Moisés terminou de erguer o tabernáculo conforme as instruções divinas, a nuvem da glória do Senhor o encheu. A presença era tão intensa que nem mesmo os sacerdotes conseguiam ministrar. Esse princípio se repete em toda a história bíblica. Quando Salomão consagrou o templo, o mesmo aconteceu. O temor do Senhor nos ensina que sua glória se manifesta onde há ordem e reverência. Quando buscamos com coração sincero, ele se revela de forma poderosa. Continuando o padrão, John examina o tabernáculo e o templo de Salomão, onde a glória de Deus se manifestou após a ordem ser estabelecida. Ele também discute o julgamento que veio sobre Nadab e Abiú, que ofereceram fogo estranho ao Senhor. O autor enfatiza que a irreverência na presença de Deus traz consequências severas. Ele conclui que a glória de Deus é revelada onde há reverência e obediência, mas o julgamento é inevitável onde há desordem e pecado. Capítulo 6. Um novo santuário. Porque nós somos santuário do Deus vivente, como ele próprio disse: habitarei e andarei entre eles. Segundo aos Coríntios 6, versículo 16. No Antigo Testamento, a presença gloriosa de Deus habitava primeiramente no tabernáculo, depois dentro do templo de Salomão. Agora, Deus se prepara para se mudar para onde sempre foi a sua habitação desejada, um templo que não é feito de pedra, mas que se encontra no coração de seus filhos. E lhes darei um só coração e um novo espírito porei dentro deles. Ezequiel 11, versículo 19. Com a vinda de Cristo, essa promessa se cumpriu. Agora, somos templos do Espírito Santo. Deus deseja que vivamos em santidade para que sua glória se manifeste em nós. Ele busca corações rendidos, prontos para serem morada da sua presença. John explica que no Novo Testamento,
O santuário de Deus não é mais um edifício físico, mas o coração do crente. Ele descreve como João Batista preparou o caminho para Jesus, que veio para construir um novo templo espiritual. O autor enfatiza que a obra de Cristo na cruz restaurou o acesso à presença de Deus. Ele conclui que os servos são agora o templo do Espírito Santo, e que a glória de Deus habita neles. Capítulo 7. Uma oferta sem reverência. Segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santos também vós mesmos em todo o vosso procedimento, porque está escrito: sede santos, porque eu sou santo. 1 Pedro 1, versículos 15 e 16. O tempo passou depois do dia de Pentecostes. A igreja havia se beneficiado com a presença de Deus e com o seu poder. Multidões foram salvas, outros foram curados e libertos. Ninguém tinha falta de nada, pois todos compartilhavam o que tinham. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Provérbios 9, versículo 10. A adoração verdadeira requer um coração reverente. No passado, muitos trouxeram ofertas a Deus sem santidade ou temor, e isso resultou em julgamento. Caim ofereceu um sacrifício sem sinceridade e foi rejeitado. Nadab e Abiú desobedeceram às ordens divinas e foram consumidos pelo fogo do Senhor. Hoje, Deus continua buscando adoradores que o honrem de verdade. Nossa adoração não pode ser mecânica, mas deve ser acompanhada de um coração sincero e temor genuíno. Este capítulo foca na história de Ananias e Safira, que mentiram sobre sua oferta à igreja primitiva. John destaca que o pecado deles não foi a retenção do dinheiro, mas a mentira ao Espírito Santo. Ele explica que a irreverência na presença de Deus trouxe julgamento imediato. O autor enfatiza que o temor do Senhor é essencial para evitar o pecado e viver em obediência. Ele conclui que a reverência a Deus deve ser restaurada na igreja. Capítulo 8. Julgamento adiado. Porque todos compareceremos perante Cristo para sermos julgados. Cada um de nós receberá o que merece, segundo o bem ou mal que tivermos feito em nossos corpos. Segundo aos Coríntios 5, versículo 10. Enquanto escrevo, estamos nos aproximando de completar 2000 anos desde a ressurreição do nosso Senhor Jesus. Vivemos no limiar das semanas, dias e instantes finais que antecedem sua volta. Jesus disse que nós conheceremos a época, mas não o dia ou a hora. O Senhor é tardio em irar-se, mas grande em poder, e ao culpado não tem por inocente. O Senhor tem o seu caminho na tormenta e na tempestade, e as nuvens são o pó dos seus pés. Naum capítulo 1, versículo 3. Muitas vezes, Deus adia o julgamento para dar ao homem a oportunidade de arrependimento. A paciência do Senhor não significa aprovação ao pecado, mas um chamado à conversão. No tempo de Noé, Deus esperou 120 anos antes do dilúvio. Nínive recebeu uma chance através da pregação de Jonas. Hoje, a graça de Deus continua disponível, mas não devemos abusar da sua paciência. O temor do Senhor nos leva ao arrependimento genuíno. John discute como o julgamento de Deus pode ser adiado quando sua glória não está plenamente manifesta. Ele usa o exemplo dos filhos de Eli, que pecaram gravemente, mas não foram julgados imediatamente. O autor explica que quanto maior a glória de Deus revelada, mais rápido e severo será o julgamento. Ele alerta que muitos hoje vivem em pecado, pensando que estão imunes ao julgamento, mas o adiamento não significa ausência de consequências. Capítulo 9. A glória que está por vir. A glória desta última casa será maior do que a da primeira, diz o Senhor dos Exércitos, e neste lugar darei a paz, diz o Senhor dos Exércitos. Ageu 2, versículo 9. Houve ministros e crentes se gabando de que estamos nas últimas chuvas.
Eles falam como se a igreja atualmente estivesse experimentando o grande derramamento do Espírito de Deus previsto pelos profetas, como se Jesus pudesse vir a qualquer momento e nos arrebatar. Aos que dizem isso, eu respondo: a visão de vocês é pequena demais. Porque a terra se encherá do conhecimento da glória do Senhor, como as águas cobrem o mar. Abacuque 2, versículo 14. O plano de Deus sempre foi revelar sua glória a toda a terra. Desde o Antigo Testamento até a revelação de Cristo, vemos um avanço progressivo da manifestação divina. A promessa de um futuro glorioso nos impulsiona a buscar sua presença e a viver com temor e reverência. A glória do Senhor será plenamente revelada quando Jesus voltar. Até lá, somos chamados a refletir essa glória em nossas vidas, como testemunhas do seu poder e amor. John profetiza sobre um futuro derramamento da glória de Deus que será ainda maior do que o experimentado no livro de Atos. Ele descreve esse evento como a última chuva, que trará refrigério e transformação à igreja e ao mundo. O autor enfatiza que essa glória será acompanhada de julgamento para os irreverentes. Ele conclui que a igreja deve se preparar para essa manifestação, vivendo em obediência e temor a Deus. Capítulo 10. A restauração da sua glória. Porém, tão certo como eu vivo, toda a terra se encherá da glória do Senhor. Números 14, versículo 21. Estamos nos aproximando rapidamente da última chuva da glória de Deus. Haverá uma diferença principal entre a igreja de hoje e a igreja anterior ao Pentecostes no livro de Atos. Deus derramou seu Espírito repentinamente e intensamente, e depois, anos mais tarde, ele começou a desvanecer. Levantai-vos, resplandecei, porque já vem a vossa luz, e a glória do Senhor vai nascendo sobre vós. Isaías 60, versículo 1. Deus deseja restaurar sua glória sobre seu povo. Ao longo da história bíblica, vemos períodos de afastamento e restauração. Quando o povo de Deus se humilha e busca sua face, ele responde com um derramar poderoso da sua presença. A restauração da glória de Deus não acontece sem arrependimento. Precisamos nos voltar para ele com sinceridade, abandonando tudo o que impede sua manifestação em nossas vidas. John fala sobre a restauração da glória de Deus, comparando-a ao retorno da Arca da Aliança nos dias de Davi. Ele destaca que a restauração não será repentina, mas um processo gradual. O autor enfatiza a importância de buscar a Deus com todo o coração e de restaurar a reverência em sua presença. Ele conclui que a glória de Deus será restaurada na igreja quando seus servos se voltarem para ele em obediência e temor. Capítulo 11. A capacidade de ver. A capacidade de ver é um dom precioso que Deus concede àqueles que buscam a sua face com sinceridade. No livro de Provérbios, lemos: onde não há visão, o povo perece. Provérbios 29, versículo 18. A visão espiritual é essencial para compreendermos os propósitos de Deus e andarmos em seus caminhos. Sem ela, estamos cegos, tropeçando nas trevas deste mundo. Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Mateus 5, versículo 8. O temor do Senhor nos dá olhos espirituais para enxergar sua glória. Muitas vezes, a cegueira espiritual nos impede de reconhecer a presença de Deus ao nosso redor. A santidade e a pureza de coração nos tornam sensíveis à voz de Deus. Quando nos afastamos do pecado e buscamos uma comunhão verdadeira com Ele, nossos olhos espirituais são abertos para contemplar sua majestade. Neste capítulo, John explora a necessidade de discernimento espiritual para ver a glória de Deus. Ele enfatiza que sem o temor do Senhor, nossa visão espiritual fica obscurecida. O autor usa exemplos bíblicos para mostrar como a reverência a Deus abre os olhos para sua presença e obra. Ele conclui que ao temer a Deus,
Os servos fiéis podem ver sua glória e cumprir seus propósitos. Capítulo 12. De glória em glória. Mas todos nós, com o rosto descoberto, refletindo como um espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, na mesma imagem, como pelo Espírito do Senhor, segundo aos Coríntios 3, versículo 18. A jornada cristã é uma transformação contínua, onde somos moldados à imagem de Cristo. Esse processo não é instantâneo, mas progressivo, à medida que nos submetemos ao Espírito Santo. A cada nível de glória que experimentamos, Ele nos convida a subir mais alto. Essa jornada de crescimento exige obediência e entrega. À medida que buscamos mais dele, somos moldados à sua imagem e capacitados a refletir sua glória ao mundo. John descreve o processo de transformação espiritual, onde os servos do Senhor são levados de glória em glória pela presença de Deus. Ele enfatiza que essa transformação ocorre à medida que nos submetemos ao Espírito Santo e vivemos em obediência. O autor destaca que o temor do Senhor é essencial para experimentar essa jornada de crescimento espiritual. Ele conclui que a glória de Deus nos transforma à sua imagem. Quero te trazer uma lição importante deste capítulo. O temor do Senhor nos leva a uma transformação contínua, de glória em glória. Como podemos aplicar em nossas vidas? À medida que cultivamos o temor do Senhor, somos transformados à sua imagem, crescendo em santidade e maturidade espiritual. Capítulo 13. Amizade com Deus. Já não vos chamo servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor. Mas tenho-vos chamado amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai vos tenho dado a conhecer. João 15, versículo 15. A amizade com Deus é um privilégio incomparável. Não se trata de uma relação distante ou formal, mas de uma intimidade profunda, onde compartilhamos nossos corações com Ele e ouvimos a sua voz. E falava o Senhor a Moisés face a face, como qualquer fala com seu amigo. Êxodo 33, versículo 11. O temor do Senhor não nos afasta dele, mas nos leva a uma amizade mais profunda. Moisés é um exemplo de alguém que andou em temor, e por isso desfrutou de uma intimidade única com Deus. Quando reverenciamos a Deus verdadeiramente, Ele nos revela seus segredos. A amizade com Deus está disponível para todos que escolhem buscá-lo com coração sincero. John explora o conceito de amizade com Deus, destacando que ela é reservada para aqueles que o temem e obedecem. Ele usa exemplos bíblicos, como Abraão e Moisés, para mostrar como a intimidade com Deus é construída sobre a reverência e a obediência. O autor enfatiza que a amizade com Deus não é uma desculpa para a irreverência, mas um chamado a uma vida santa. Ele conclui que o temor do Senhor é a base para um relacionamento íntimo com Ele. Capítulo 14. As bênçãos do santo temor. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Todos os que cumprem os seus preceitos revelam bom senso. Ele será louvado para sempre. Salmo 111, versículo 10. O temor do Senhor não é um sentimento de medo paralisante, mas um profundo respeito e reverência por quem Deus é. Esse temor nos conduz a uma vida de obediência e nos abre as portas para as bênçãos divinas. O temor do Senhor conduz à vida. Aquele que o tem ficará satisfeito e mal nenhum o visitará. Provérbios 19, versículo 23. O temor do Senhor traz recompensas. A Bíblia promete proteção, provisão e sabedoria para aqueles que o temem. Viver em temor a Deus não é viver com medo, mas com reverência e obediência. Quando seguimos seus caminhos, experimentamos uma vida abundante e cheia da sua presença. Quero trazer uma lição importante deste capítulo. O temor do Senhor traz proteção, sabedoria e bênçãos. E como podemos aplicar em nossas vidas? Temendo sempre a Deus. Quando tememos a Deus, Ele nos protege, nos guia e nos abençoa.
Devemos buscar viver em temor a Ele para desfrutar dessas promessas. Capítulo 15. Epílogo. Chegamos ao final desta jornada, mas o temor do Senhor permanece como um chamado constante para todos nós. Ao longo destes capítulos, exploramos a importância de reverenciar a Deus, de buscar a sua glória e de viver em obediência à sua palavra. O temor do Senhor não é apenas um conceito teológico, mas uma realidade prática que transforma nossas vidas. Agora, Israel, o que o Senhor, seu Deus, requer de você? Somente que você tema o Senhor, seu Deus, que viva de maneira agradável a Ele e que ame e sirva ao Senhor, seu Deus, de todo o coração e de toda a alma. Obedeça sempre aos mandamentos e decretos do Senhor que hoje lhe dou para o seu próprio bem. Deuteronômio 10, versículo 12. O temor do Senhor é o fundamento para uma vida plena em Deus. Ele nos conduz à sabedoria, à santidade e à intimidade com o Criador. Ao encerrarmos esta jornada, que possamos nos comprometer a viver em temor e amor ao Senhor, refletindo sua glória e trazendo honra ao seu nome. John lista as bênçãos que acompanham o temor do Senhor, incluindo sabedoria, proteção e provisão. Ele destaca que o temor a Deus não é medo, mas um profundo respeito e reverência que traz benefícios espirituais e práticos. O autor usa exemplos bíblicos para mostrar como o temor do Senhor protege os crentes do mal e os guia no caminho da justiça. Ele conclui que o temor a Deus é a chave para uma vida abençoada. Fala Leitor Nota 10. Esse foi o nosso resumo de O Temor do Senhor de John Bevere. Espero que essa mensagem tenha feito você refletir e te inspirado a buscar um relacionamento mais profundo com Deus. Mas calma, porque tem muito mais. Tem um super bônus gratuito para você. Um material exclusivo sobre leitura dinâmica para te ajudar a ler mais rápido e absorver melhor o conteúdo dos livros. O link está na descrição. E se você curtiu esse resumo, já sabe, tem muito mais esperando por você aqui no canal. Confira os outros vídeos e continue essa jornada de crescimento. Nos vemos no próximo. Deus te abençoe.